Lucas Guimarães, seja muito bem-vindo ao Seeking Growth Podcast. Prazer estar aqui. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva e MFM Tecnologia aponta que 8 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas e um terço tem dívidas em atraso. Outra pesquisa mostra que 7 em cada 10 brasileiros não conseguem guardar dinheiro no final do mês, né, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Indústria para o Instituto FSB. Não faço a mínima ideia do que são esses institutos ou, né, etc. Mas por que isso acontece, Lucas? Cara, assim, essas siglas aí, primeiro de tudo, o que importa mais é o dado, né? Mas vamos lá. Cara, primeiro motivo, e que acho que não é uma exclusividade brasileira, tá? É porque a gente não aprende a falar sobre dinheiro na escola, né? Se você pegar, e nem muito no dia a dia também, com os pais e tudo mais, o pessoal tem vergonha de falar sobre dinheiro. Quando você pergunta para alguém quanto que a pessoa ganha, ela não quer falar, tem medo de falar. Uma coisa que, por exemplo, os americanos são o completo oposto. Eles não encaram esse tipo de pergunta, esse tipo de conversa, como se você estivesse querendo, sei lá, fofocar sobre a vida do outro ou invejar ou qualquer coisa do tipo. Eles não encaram dessa maneira. Então, eles têm essa relação muito próxima com o dinheiro, de que mais dinheiro significa que você é mais próspero. Então, uma coisa que eu acho que a gente não tem muito aqui. Então, acaba que a gente fica com esse estigma de que a gente não pode falar sobre dinheiro, a gente não é ensinado sobre isso, e aí eu acredito que esse é o principal motivo. E aí, somando a isso, a gente tem o fato de que a gente é sempre muito estimulado a comprar coisa, né? Então, a gente tem cartão de crédito, ganha limite sem ter renda e vai gastando doidado. Então, acaba que isso te prejudica, né? Porque, como você falou aí, 8 em cada 10 famílias ou brasileiros têm dívida. Uma vez que você tem dívida, é muito difícil você se livrar delas. Então, aí acaba que você já está começando o game ali no negativo, vamos dizer assim, né? Então, para você respirar, você está afundando lá. Para você respirar, sair da água, você tem que nadar muito mais forte. Então, basicamente, eu acredito que esses são os dois motivos aí. Será que é uma questão de desinformação em relação ao lado financeiro, mas até, como é que eu posso colocar, de educação de uma maneira geral? Tipo, cair na lábia dos bancos, né, desses sistemas de financiamento que proporcionam tudo, etc. Cara, sem dúvida isso influencia, né? Porque uma vez que você não tem instrução, o pessoal chega com aquele discurso bonitinho e tal. Até mesmo, vamos lá, sem falar de empréstimo nem nada, mas às vezes a pessoa do banco, ela chega com um discurso que você vai estar investindo se você botar um dinheiro no Pique lá, naquelas outras milhares de ofertas que não são investimento, por exemplo, consórcio ou qualquer outra coisa do tipo. Então, você já não tem instrução. Ainda chega uma pessoa querendo te enganar, aí realmente fica mais difícil ainda de você conseguir dar certo nesse meio, vamos dizer assim, né? Eu acho bem complicado, né? Porque o nível de instrução, de uma maneira geral, no Brasil, a gente tem que colocar que é, sei lá, médio para baixo. Eu nunca fui pesquisar sobre isso, até vou deixar a anotação mental aqui para depois dar uma olhada. Uhum. Mas é aquilo, né? Se a pessoa não entende nada de juros, a pessoa não entende nada do básico, né? Nem financeiro, né? Matemático mesmo. Ó, se você Sim, pegar tanto, você vai pagar tanto se você não exato. pagar nesse mês, né? E aí tem cheque especial, cartão de crédito, todas essas coisas. Você tá Vamos, então. falando, você Pode tá falar, falando pode isso falar. rapidinho. Eu recebi uma pergunta hoje no meu direct aqui na minha caixinha, que era justamente isso. A pessoa falando, a matemática financeira é muito importante para você fazer boas escolhas. É essencial. Se você não sabe como que funciona os juros, como que funciona juros compostos, principalmente, como que você não consegue distinguir um golpe de um investimento de verdade. Então, o brasileiro sempre tem aquela coisa que a gente fala, né, de jeitinho brasileiro. Ah, beleza, eu sei que a maioria das pessoas ganha pouco, vive com um salário mínimo, 2 salários mínimos, mas não é você querer multiplicar o seu patrimônio rápido que vai te tirar dessa realidade, sabe? Você precisa ter um pouco de pé no chão, e se a pessoa soubesse fazer conta,
ela ia ver que um investimento lá que você investe em Bitcoin, que a pessoa te fala que tem um retorno garantido de 10% ao mês, como a gente já viu sair na televisão aí dessas pirâmides que caíram, a pessoa ia fazer um mínimo de conta e ia ver que, isso daqui está rendendo 10% ao mês, daqui a 5 anos eu vou ter 3 trilhões. Como é que isso é possível? Não existe. Não existe mágica. Sim, exatamente. Acho que ia ter uma. É que eu acho que até, tipo, são dois passos, né? Primeiro, saber fazer a conta básica e depois pensar no longo prazo. Mas eu acho que é aquilo, o mínimo de instrução já levaria as pessoas a terem um mínimo essa noção, né? Pô, se fosse assim, todo mundo tava trilhardário, né? Então, hoje, Exatamente. vamos tentar, sei lá, começar a dar um guia, né, para essas pessoas. E eu até me incluo, sobre matemática eu até entendo, mas foi o que eu falei com você antes da gente começar, né? Esse lado de educação financeira é bem cru, bem cru. E eu acho que isso vai ser bom, porque eu tenho dúvidas que a grande maioria da população tem. Eu li, Uhum. inclusive foi até um ponto, né, que você mandou uma mensagem. Naquela época que eu tava com as estantes no fundo do cenário, você falou, porra, tá cheio de livro e tem um livro de finanças, cara. Eu falei, pois é. Né? Então, o caminho não tá dos melhores nesse lado. Mas esse livro, né, que eu tinha lá sobre finanças, que é a Psicologia Financeira, do Morgan Housel, acho que é um livro bem, É bem legal, bem bem tranquilo de ler também. Isso, introdutório também, né? A questão do dinheiro em si. E ele fala muito mais sobre comportamento, né? Sobre tipos de atitude, mentalidade, vamos colocar assim, do que propriamente sobre a questão matemática, né? A questão de Uhum. investimento em ação, nisso, naquilo. E ele tem uma citação que eu, gostei muito e queria que você comentasse, em que ele fala: o sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. Por quê, Perfeito. né? Isso. Você concorda com isso? E se sim, por quê? Concordo. E vamos lá. Você começou falando aqui, esse episódio, que 69% dos brasileiros não conseguem juntar dinheiro no final do mês, né? 7 a cada 10, um negócio assim. Quase 7 em cada 10, É. Essa frase, ela já começa errada. Então, se você parar para pensar, a pessoa que escreveu essa frase na reportagem, ela já não tem esse pensamento bem construído, vamos dizer assim, né? Porque o que a gente tem que fazer não é ver se vai sobrar dinheiro no final do mês. Não vai sobrar. Se você esperar o final do mês chegar para o dinheiro sobrar, ele não vai sobrar. Sempre vai aparecer alguma coisa, alguma conta para você pagar, uma compra que você quer fazer e esse dinheiro vai acabar. Você não pode deixar para guardar dinheiro no final do mês. Você tem que guardar assim que você recebe. E aí, vamos supor, você é CLT, recebe um salário fixo todo mês, cara, seu contra-cheque bateu ali dia 1, dia 5, pega uma parte do seu salário e já separa, 10% que seja. Assim, eu sei que muita gente tem esse discurso por aí na internet. Você tem que guardar antes de gastar, né? Mas a gente precisa separar um pouco as coisas também. Tem aquela pessoa que ela tá ferrada na vida, que ela ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, enfim. E aí, realmente, essa pessoa não consegue juntar dinheiro, porque ela ganha muito pouco. E, enfim, simplesmente a conta não fecha, tá? Essa pessoa, ela precisa batalhar ali a cada dia dela para ela tentar conseguir aumentar a renda dela. Mas se você ganha, vamos lá, 2 salários mínimos, se a sua renda familiar é pelo menos 2 salários mínimos por pessoa ali, tá? Então, se você tem 2 pessoas, você ganha 4 salários mínimos, 3, 6, por aí vai. Você consegue juntar 10% ali, vai. Você consegue juntar R$ 260, R$ 300 por mês, que seja. Porque, por mais que esse dinheiro... Depois eu mostro uma conta aqui para você, mas por mais que as pessoas pensem que esse dinheiro não vai te deixar rico no futuro, o primeiro passo para você conseguir ficar rico, é você criar esse hábito de poupar. Então, se você não consegue juntar nenhum real que seja, você não vai juntar 300. E não importa o quanto você ganhe, que você deve conhecer bastante médico, advogado, pessoas que ganham muito dinheiro também, e que simplesmente não tem nenhuma educação financeira, não tem nenhum pensamento, nenhum psicológico por trás, e se ganha 50, gasta 60, se ganha 70, gasta 80. Então, não é por aí que você vai conseguir guardar dinheiro, sabe? Não dá para esperar ganhar mais para começar a guardar, né? Não. Porque na hora que você começa a ganhar mais, você aumenta os gastos no seu estilo de vida, né? Você quer Total. comer em restaurantes melhores, você quer comprar mais iFood, você quer, enfim, viajar.
E aí, se você não tiver aquele hábito construído, você sempre vai gastar. E isso é até natural, tá? Não tem problema nenhum você querer ter um padrão de vida melhor. É óbvio, todo mundo quer ter. Mas, porra, se você ganhou, teve um aumento ali, tá ganhando mais, segura só um pouco, cara. Segura até você ter o próximo aumento, ou segura, sei lá, 6 meses, um ano que seja. Você já tá naquela situação. Se você postergar mais um pouquinho, você não vai, em muitos dos casos, né? Como a gente está falando aqui, já fiz esse disclaimer, você não vai morrer, você não vai sofrer muito do que você, além do que você já tá vivendo, sabe? Eu mesmo passei por isso um pouco, né? Na época que eu vim aqui para São Paulo, É eu verdade, continuava morando no box. Eu é tinha verdade. dinheiro, já ganhava relativamente bem, vamos colocar assim, mais que 5 dígitos no mês, e eu continuava morando no box. Pô. Por quê? Falei, não, vou juntar aqui, vou deixar meu pé de meia guardadinho, porque na hora que eu sair, eu ter o mínimo uma reserva, uma estabilidade, né? Perfeito, Não passar por uma situação como essa que eu tô passando hoje novamente. perfeito. Então, isso eu consegui ter essa consciência ali na época, pelo menos. Só voltando um pouco, Lucas, naquela galera ali que, pô, realmente né, ganha um salário mínimo e às vezes, cara, o marido ganha um, a esposa ganha um e tem já 2, 3 filhos, né? É uma situação bem delicada. Bem, uhum. O que é impossível, vamos supor, né? Você guardar 200, 300 reais por mês. É impossível. Mas, no seu ver, eu vejo muito, por exemplo, o Ícaro de Carvalho falando, né? Se você tá ganhando tão pouco assim, você tem que investir em você mesmo, né? Você Uhum. tem que investir nas suas habilidades para que você consiga ter uma remuneração melhor. Então, na sua Perfeito. opinião, o que você acha que dá para fazer? Sei lá, a pessoa tentar, enfim, parcelar um curso técnico, tentar, né, melhorar ali as suas habilidades em relação ao trabalho de alguma maneira para tentar ter conseguir um serviço que tenha uma remuneração um pouco melhor. Olha, eu sou muito da escola de empreendedorismo, né? De você ter empresa, empreender e tudo mais. Então, eu acho que a primeira coisa que essa pessoa teria que fazer é conseguir um trabalho, tentar arrumar um emprego de alguma forma, que ela fosse remunerada não fixo, mas com variável, sabe? De quanto mais resultado ela trouxer, mais ela ganha. Então, vamos supor, um vendedor que seja, Sim. camelô, ambulante, qualquer coisa desse tipo, qualquer pessoa que venda qualquer produto ou serviço assim que tenha variável. Porque aí você consegue, você não precisa comprar curso. Muitas vezes, essa pessoa que ganha um salário mínimo, né, vamos relembrar aqui que a gente está falando desse tipo de pessoa, ela não vai ter esse dinheiro para parcelar um curso também, às vezes vai fazer uma dívida de cartão de crédito para fazer isso e depois vai se enrolar depois. Então, tem muito conteúdo gratuito hoje na internet. Então, se você é ferrado, não tem dinheiro, não precisa comprar curso. Vai atrás de conteúdo gratuito mesmo na internet. E aí, a partir do momento que você consegue esse tipo de remuneração variável, é você procurar conhecimentos que te façam vender mais, vamos dizer assim, que te façam aumentar a sua renda. Então, aprender a vender mais, aprender a vender melhor, ser mais eficiente, ou seja, fazer mais coisa em menos tempo. E eu acho que esse seria um dos principais caminhos que, se eu tivesse nessa situação, eu procuraria seguir. É Entendeu? muito interessante, né? Porque eu não sei, não tô no mercado de trabalho procurando emprego em relação a isso, mas eu acho que para você conseguir um emprego de vendedor em qualquer área, sei lá, loja de qualquer coisa que tenha uma comissão remunerada variável, Uhum. você não precisa de um nível de qualificação muito grande. Tipo, Não, você não precisa de título, né? Você não precisa de umas coisas assim. Então, realmente é uma boa. Pode ser uma boa saída. É que, cara, eu acho que ainda é um estigma do brasileiro essa questão de ser vendedor ser uma coisa ruim, né? Também tem um sim, pouco disso também na nossa cultura, né? tem. Que é horrível. E é bem diferente nos Estados Unidos, Total. inclusive. Bem diferente. Bem diferente. Lá é meio que oposto, né? E, assim, eles criaram um hábito, talvez pelo fato de não existir cartão de crédito lá, agora que está começando esse movimento, basicamente. Isso pode ter ajudado um pouco ou não, mas o pensamento deles é completamente diferente. Claro que, enfim, a gente já teve várias situações aí que deram ruim lá também, crise, enfim. Mas em relação à mentalidade, eles sem dúvida estão bem mais avançados do que aqui.
em relação à educação financeira. Voltando lá, então, pro ponto, né, do Morgan Housel, em relação ao sucesso financeiro, tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. Então, a gente falou dessa questão de, enfim, se você consegue o mínimo, né, começar a guardar uma parcela ali, se você já está recebendo uma remuneração que torna isso possível, e se você não consegue ainda procurar alguma coisa que te traga essa remuneração, né? Mas quais pontos, Lucas, você acha que são importantes para a gente, vamos dizer assim, bater o martelo nessa afirmação do Morgan Housel, né? Tá, vamos lá. Teve uma coisa que eu não falei, que você falou, por que é mais importante você ter um psicológico, né, do que você Isso, fazer parte do bons comportamento. investimentos, vamos dizer assim. Basicamente, porque se você conseguir poupar e investir no mais básico que seja, você deixar o seu dinheiro lá rendendo num CDB, vamos dizer assim, da vida, o tempo e o investimento lá, ele vai fazer o trabalho para você. Você não precisa ficar, não é uma renda ativa que você precisa ficar caçando sempre formas de aumentar aquilo. Então basta você conseguir separar, que faz parte do seu psicológico, e deixar o dinheiro trabalhar para você, enfim, 99% dos influenciadores aí de finanças falam, né? Mas é realmente isso. Então, cara, não vale a pena você querer buscar conhecimento, principalmente se você não é do mercado, se você não tem tempo, você querer buscar conhecimento a fundo para você conseguir fazer boas escolhas de investimento sozinho. O que a gente fala aqui? Você precisa ter a noção do básico, óbvio, como a gente já falou, para você não cair em golpe, para você saber o que você está fazendo com o seu dinheiro, para você tomar fazer boas escolhas. Mas, a partir do momento que você tem esse básico, é muito melhor você delegar para um profissional e poder focar o seu tempo na sua renda ativa, em coisas que vai fazer você ganhar mais. Porque na equação, lá na fórmula que a gente usa, né, para saber quanto dinheiro você vai ter no futuro, o que faz muita diferença ali é o quanto você consegue economizar. Então, se você ganha 10 mil, é muito mais fácil você economizar 1.000 do que se você ganha 2 mil. Uhum. Então, no final das contas, o que importa mesmo é você ter esse psicológico, ter essa consciência de guardar dinheiro e focar em aumentar sua renda. É isso que vai te trazer mais sucesso financeiro. E aí, essa parte de fazer boas escolhas de investimento, não é que você não deva fazer, que você possa tomar péssimas escolhas de investimento. É que você pode delegar essa parte, entende? Eu acho que tem um ponto aqui também, que é o último dado, assim, que eu vou trazer, né? Mas o brasileiro ainda usa muita poupança, né? Eu vi aqui, a poupança ainda é a principal escolha dos brasileiros. Falta de conhecimento do brasileiro fica ainda mais clara quando se observa que 6 em cada 10 entrevistados que conseguem economizar algum dinheiro escolhem a poupança como investimento. Só que a poupança, na verdade, não é um investimento, né? Assim, vamos lá. Até é. Até é investimento, mas é um péssimo investimento. Sim. Porque você, com o mesmo risco, no mesmo banco, no mesmo lugar que você já tem conta, você consegue um investimento que vai te render o dobro. Ou pelo menos 50% mais, sabe? Então, poupança, cara, eu acho que isso foi batido muito na tecla, né? Até pela palavra se assemelhar, né, ao que a gente deva fazer, poupar dinheiro. Então, vou poupar, vou fazer o quê? Vou botar na poupança. Então, eu acredito que tem uma associação muito forte quanto a isso e é muito fácil de fazer, né? O pessoal do banco, novamente, já chega para você querendo te oferecer, não, quer guardar um dinheiro na poupança? Quer investir? Vamos guardar um dinheiro na poupança. Então, sendo que é um péssimo investimento. E aí, a gente estava falando um pouco de mentalidade também, é um pouco irônico, né? Porque a gente quer ter tudo rápido, o que não existe, né? Mas a gente esquece que o tempo ele vai passar de qualquer maneira. Então, cara, você tá ganhando 1% ao mês ali, para muita gente isso é pouco, mas isso vai fazer uma diferença enorme lá no futuro. Assim, uma diferença grotesca quanto mais tempo passar. E esse tempo ele vai passar. Não adianta você vir com qualquer discurso do tipo, não, sei lá, eu tenho 20 anos, eu sou muito novo, eu tenho que aproveitar a vida. Não, eu tenho 30 anos, tenho que aproveitar a vida. Cara, você pode aproveitar, só guarda um pouco, tá? Só guarda um pouco para você ter um futuro tranquilo. Mas não, o que o pessoal prefere fazer? O pessoal prefere gastar dinheiro apostando. Então, é bizarro, assim. Saiu uma pesquisa, não sei se você viu, que o brasileiro gastou em média, no ano passado,
R$ 260 com aposta esportiva. E que É. 15% da população, ou seja, isso é 20% do salário mínimo, tá? Uhum. E que 15% da população brasileira, ou seja, 30 milhões de pessoas, fazem aposta esportiva. Ou fizeram pelo menos uma vez no ano passado. Para você ter noção de quanto que é isso é 54 bilhões de reais. Com B, tá? Por Só isso que essas que bets aí não param de crescer, né? Tem bet de tudo não, agora. É bet, isso meu irmão. daí Deve ter umas é 10 bet. tem de tudo quanto é tipo agora, e isso é muito lucrativo. Muito lucrativo. Por que é lucrativo? Por causa de uma coisa chamada matemática financeira, uma conta básica. A bet lá, o odd lá que você está vendo, ele foi feito para a casa ganhar. Então, em muitos casos é 2%, 3%, enfim. Você acha que você vai ganhar e até tem gente que ganha, tá? Mas, no geral, a casa sempre vai ganhar. Então, para você ter uma noção, desses 54, um pouco mais do que isso, inclusive, desses 54 que foram gastos, 34 voltou, ou seja, 34 foi ganho, os apostadores ganharam. Uhum. Ou seja, essa diferença aí foi o que eles ganharam. E tem nessa pesquisa aí, por exemplo, eles separam em classe social a porcentagem das pessoas que apostam ou não apostam? Eu não cheguei a ver a pesquisa a fundo, então eu não consegui identificar lá se tinha separação por faixa de renda. Eu imagino que eles tenham feito isso, né? Porque foi uma pesquisa do Datafolha, então normalmente eles fazem essa separação em faixa de renda, mas eu não encontrei essa informação. Seria algo que seria interessante, né? Porque, cara, trazendo agora, né, pra minha bolha ali de pessoas que eu conheço. Geralmente, quem faz o uso dessas coisas, né, faz essas apostas, não ganha tão bem assim. Uhum, Na minha bolha, né? Óbvio que uhum, não tô falando que isso é no geral, uhum. mas na minha bolha, quem geralmente faz realmente não ganha tão Eu, bem, né? eu chuto que deva ser um chute bem chutado mesmo, mas eu acredito que deva ser o mesmo público, assim, de uma loteria, sabe? Sim, Mega Sena e coisa do sim. tipo. Mas é aquela coisa, o cara prefere não ganhar, né? Com a chance de ganhar o Sim. dobro, que ele acha que ele vai ganhar, do que você ter 1%, entre aspas, garantido ali, que é tranquilo você conseguir um rendimento de 1% ao mês hoje, por vários anos. Então, eles não fazem essa conta. É, Então, por é- exemplo, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Se você pegar R$ 500, vamos supor que você tem R$ 500 para investir. Não sei se você investe hoje, quanto você investe, mas vamos pegar esse exemplo de R$ 500. Você pegar esse dinheiro por 10 anos, ou seja, todo mês você bota R$ 500 lá durante 10 anos. De novo, esse tempo ele vai passar de qualquer maneira. Você não vai morrer daqui a 10 anos, a não ser que algum acidente aconteça, né? Mas tudo dando certo, tá todo mundo aqui daqui a 10 anos. Exato, exato. Depois de 10 anos, você tem R$ 115 mil. Parece pouco, mas você colocou 60 mil. Ou seja, você dobrou praticamente o seu capital em 10 anos. Só que isso é exponencial. Então, quando você vai para 20 anos, esses 115 já viram quase 500 mil. Ou seja, você esperou mais 10 anos e quadruplicou o seu dinheiro. Se você esperar mais 10 anos, isso vira 1.700.000. Ou seja, você quase multiplicou por 10 o seu dinheiro. 40 anos, aí já chega em quase 6 milhões. Ou seja, você multiplicou por 24 vezes o seu dinheiro. Ou seja, você botou 240 mil e depois de 40 anos você tem 6 milhões de reais. Isso é muito bizarro, né, de juro composto. Olhando o livro de novo aqui, o livro tá até aqui, ó, pra quem quiser saber como é que é a capa, é esse aqui, Esse livro é muito bom. tá? Ele tem um capítulo que ele começa falando do Warren Buffett, né? Logo aqui o terceiro, quarto capítulo. E na época que ele escreveu o livro, a fortuna do Warren Buffett estava avaliada em, sei lá, 84,9 bilhões de dólares. Só que isso é muito bizarro. Isso é Quando que ele muito escreveu? bizarro. 84,9 bilhões de Não, dólares. quando que ele escreveu o livro? 2019? Ah, não, acho que é mais antigo o livro, eu acho. Calma aí, deixa eu Eu conferir acho que aqui. não, esse livro é novo. Então, mas eu achei que era novo, mas não é tão novo. Ah, é? 2020. Não, 2020 2020. que tá Ah, aqui. é 2020. 2020. É, quase 4 anos depois, né? Já passou de 100. Então, não, e o mais bizarro, cara, eu vou até abrir aqui. Aproveitando que tô com ele na mão, calma aí, deixa eu abrir pra eu não errar.
Dos 84,9 bi que era na época, ó, eu acho que é no terceiro capítulo. 81, ó, cadê? Aham. É, mais de Ó, 90%. dos 84,5. Dos 84,5 bilhões de dólares do patrimônio líquido de Warren Buffett, 81,5 bilhões foram ganhos depois que ele já tinha 65 anos. Então, tipo, Mais de 95%. sabe? É assim, absurdo. E aí na frente ele fala, né? Se com 60 anos ele tivesse parado e se aposentado, ele ia ter 11,9 milhões. Se ele tivesse largado tudo pra Exato, fazer golfe. Sabe? exato. Então, cara, você fala assim, juros compostos é um bagulho assim, absurdo, né? De retorno. Sim, Absurdo. sim. Voltando lá, Lucas, naquela questão da poupança, você falou que no mesmo banco, correndo relativamente o mesmo risco, a pessoa pode investir em Literalmente o mesmo outra. risco. Literalmente o mesmo risco, a pessoa pode investir em outra coisa e ter 50% a mais de retorno, né? Por aí. O que que é? Uhum. O que que é isso? Você investir num CDB normal, que é o quê? Você está emprestando dinheiro para o banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para outra pessoa, tá? Qualquer banco você encontra isso. Nesses bancos digitais você encontra um rendimento melhor, então você consegue investir a partir de R$ 1. Então, antes que falem que precisa ter muito dinheiro para investir, não precisa, você consegue investir a partir de R$ 1 e você consegue ter rendimento diário ali, tá? Não é igual a poupança, que você tem que esperar 30 dias para você ter o rendimento. Se você tirar no 29º dia, você não ganha nada. E o que que. Vamos então entrar nesse ponto, falar um pouquinho, né? A Varus, que é a empresa, né, que você é sócio, vocês fazem valuation, certo? Uhum, O certo. que que é, o que que é valuation? Valuation é um nome bonito para você dizer o quanto vale uma coisa. Então, você pode fazer valuation de qualquer coisa praticamente, qualquer coisa que gere fluxo de caixa, ou seja, qualquer coisa que tenha dinheiro entrando e saindo. Então, você faz a avaliação de uma empresa, você pode fazer de qualquer empresa, você pode fazer a avaliação até de influência. Então, desde que tenha um dinheiro entrando ali, um dinheiro saindo, você consegue fazer essa análise para você determinar o quanto aquela coisa vale nos dias de hoje. Porque, voltando aí para a matemática financeira, o dinheiro ele tem valor no tempo. Por que o dinheiro tem valor no tempo? Porque eu posso pegar R$ 100 hoje, investir em alguma coisa, nem precisa ser investimento, eu posso investir na minha empresa, empregar esse dinheiro de alguma forma, contratar pessoas e tal, para fazer ele virar mais dinheiro. Então, hoje, esse dinheiro vale um valor. Se eu simplesmente pegar esse dinheiro e investir, amanhã eu vou ter mais do que R$ 100, certo? Então, se isso acontece, se essa dinâmica existe, o dinheiro de hoje não pode valer a mesma coisa do que o dinheiro de amanhã. Então, isso basicamente é o valor do dinheiro no tempo e o valuation está intrinsecamente ligado a isso, porque a gente precisa saber quanto de dinheiro aquela coisa, aquela empresa vai gerar no futuro para a gente, por vários anos, vamos dizer assim, e descobrir quanto que isso vale hoje, tá? E aí, por que a gente faz isso? Porque a gente é muito focado aqui em investimento em ações e fundos imobiliários. Então, a ação, para quem não conhece aí, é basicamente uma partezinha de uma empresa. Você tem uma empresa que ela foi ficando grande, 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 ela quer expandir mais ainda, o que ela faz? Ela pode crescer de duas formas. Ou ela pode pegar dinheiro emprestado num banco, alguma coisa assim, por exemplo, ou ela pode ir para a Bolsa de Valores. E aí ela pega o dinheiro dessas pessoas que querem se tornar sócios dela, tá? Com esse dinheiro ela pode fazer o que ela quiser e, em troca, ela dá uma partezinha da empresa para aquela pessoa. E aí, a partir do momento que a pessoa se torna sócia dela, ela tem alguns direitos. Por exemplo, o direito de receber dividendos aí de X em X tempo, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, depende da política da empresa, entendeu? E aí, E por que a gente não, faz esse valuation? Porque, de novo, as pessoas, elas não têm, vamos dizer assim, psicológico, elas não têm o mesmo olhar, não têm o mesmo viés sobre as coisas. Então, se eu pegar uma caneta aqui, por exemplo, para mim ela pode valer R$ 5 e para você ela pode valer R$ 10 por algum outro motivo, porque você tem um outro interesse com ela. Uma câmera, um computador, que seja. E para a empresa é a mesma coisa. Então, a gente faz essa conta para entender qual que é o valor justo, vamos dizer assim, a se pagar por aquela empresa, para que a gente não esteja pagando mais do que ela vale. Ou seja, se eu chegar agora e te oferecer um iPhone por R$ 100 mil,
você vai saber que está caro e você não vai comprar. Mas quando a gente está falando de empresa, como é uma estrutura muito complexa, você acaba não tendo muito essa referência, entende? Sim. Antes de continuar, vamos continuar nessa linha de raciocínio, mas antes de continuar, só vamos tentar, tipo, delinear o que é o que, né? Poupança é um tipo, CBD, é CBD ou CDB. CDB? CDB. CDB é outro, aí fundos imobiliários é outra coisa e ações é outra coisa. Tem mais? Tem bem mais, tem várias Não, outras então, coisas. vamos falar Mas, dos básicos, né? Falar só vamos, dos básicos. vamos falar dos básicos. Renda fixa, que aí se encaixa poupança, CDB, LCI e algumas outras sopas de letrinhas dessas aí. Que é o quê? É um investimento em que você sabe ou você tem uma fórmula para saber quanto que você vai ter de dinheiro no futuro, tá? Então, você sabe que se você investir R$ 100 na poupança hoje, ela vai te dar 0,5% mais uma coisa chamada taxa referencial ou 70% da Selic, né? Que é uma outra sigla aí que representa um investimento aí que baliza a nossa economia, vamos dizer assim. Então, só para esclarecer, quando você vê aí na televisão, nos jornais e tal, na internet, que a taxa de juros mudou, a taxa básica de juros mudou, a gente está falando dessa Selic, tá? Ela que norteia tudo ali. Então, todos esses investimentos de renda fixa, eles vão estar ligados diretamente ou indiretamente a essa taxa, tá? Beleza. E passando para os próximos, né? Seria, sei lá, Tá. fundo. Aí entra renda variável, né? Aí Aí dentro de entra a renda renda variável. variável, a gente Isso. tem várias outras coisas. Tem várias outras coisas. Os básicos, fundo imobiliário e ação. E o que não é tão básico assim, mas que muita gente já conhece, principalmente aí depois de 2020, que caiu na boca do povo, é criptomoeda também. Sim. Mas Sim. aí a gente já está falando do outro espectro lá, daquela coisa mais arriscada possível. Tá? Vamos nos Mas ater a é, fundo imobiliário e ações, né? E cripto a gente deixa para uma próxima. cara, Qual é a diferença? tem uma coisa uma frase que eu vi não sei de quem falou, acho que eu vi pela primeira vez daquele Alex Hormozi, não sei se você Sim, conhece, sim. que você tem que investir, arriscar pouco dinheiro em coisas que sejam muito arriscadas e pegar muito dinheiro e investir em coisas que sejam pouco arriscadas. Que é basicamente o contrário do que o brasileiro quer fazer, né? Ele quer pegar a maior parte do que ele tem, colocar em cripto, aposta e tudo que vai multiplicar o dinheiro dele, que na verdade vai destruir o patrimônio dele. E a parte da renda fixa lá, ele quer deixar zerado, porque não rende nada, teoricamente, né? Para ele. Então, a gente tem que fazer o oposto. A gente tem que colocar a nossa maior parcela, o dinheiro que a gente conseguiu construir ele, a maior parte dele tem que estar em coisas pouco arriscadas. E aí, as coisas mais arriscadas, você coloca um pouquinho só, tá? Não tem problema vamos desmistificar isso aqui, não tem problema você investir em Bitcoin, criptomoeda e tal, mas, porra, não vai colocar 10% do que você tem. Coloca 1, 2, 5% no máximo, assim. Porque, de novo, não é isso que vai te fazer ficar rico, tá? Você vai ouvir histórias na internet, aí, anúncio por aí, de gente que ficou milionário com um trade do século aí, que multiplicou por 30 vezes o capital em Bitcoin, enfim, qualquer outra criptomoeda aí. Mas, cara, isso é a exceção da exceção, não é a regra. É aquele cherry picking. Você tá pegando coisas que deram certo e ignorando todas as outras que fracassaram. Porque a história, o Perini tem uma frase muito boa para isso, né, o Bruno Perini. Agora eu preciso melhorar minhas citações. Mas ele fala, né, que a história do bem-sucedido sempre sobressai, né? Ela vai para, vamos dizer, para a grande mídia muitas vezes, ela chama atenção, mas assim como aquele foi bem-sucedido, outras milhares de pessoas que tentaram a mesma coisa acabaram no cemitério, vamos dizer assim, né? Todo mundo quer, Então, todo mundo quer ouvir historinha bonitinha, né? A história fracassada, o pessoal já fala, de desgraça já tem muito na minha vida, não quero ouvir mais não. e aí acaba caindo nessa falácia, né? Nessa falácia de que através dessas coisas, até por exemplo, até algumas ações, né? Tipo, eu lembro a época de Magalu. Ah, não, vai ficar todo mundo rico agora comprando Magalu, sabe? Mas vamos lá, voltando. Fundo imobiliário e ação, né? O que é cada um?
Ação você já Tá. explicou, na Ação verdade, né? expliquei, a Fundo partezinha de uma imobiliário. empresa. Isso. E o fundo imobiliário, imagina que você se junta com seus amigos. Então você pega aí 9 amigos e vocês têm 10 mil reais cada um, tá? Então no total vocês têm 100 mil reais. Vocês individualmente, vocês não conseguem comprar nenhuma loja, um imóvel, nada disso. Mas com 100 mil reais, em algum lugar aí, talvez vocês consigam comprar algum imóvel. Então, um fundo imobiliário é basicamente uma união de recursos, uma união de dinheiro de várias pessoas ali para investir no mercado imobiliário, tá? Esse exemplo do imóvel físico é muito mais fácil da gente entender. Tem outros casos aí, mas vamos se ater a esse exemplo por enquanto, tá? Então você pega o dinheiro de cada um, você vai dividir aquele fundo em várias cotas, que é como se fossem as partezinhas das ações lá para o fundo imobiliário. E aí cada um vai ter o número de cotas que investir. Então, nesse exemplo aí dos 100 mil reais, se a gente tem 100 mil cotas, cada cota vai valer R$ 1 e cada um com 10 mil reais vai ter 10 mil cotas, tá? E aí você pega esse dinheiro, que na verdade não são vocês que vão fazer isso, vocês não vão nem encostar em nada relacionado à parte física, vamos dizer assim, ao mundo real, vocês só vão colocar o dinheiro lá. Quem vai fazer isso de decidir qual imóvel você tem que comprar, para quem alugar, lidar com contrato, lidar com inquilino, fazer reforma, toda essa parte chata, burocrática e que dá trabalho do mercado imobiliário, você vai delegar para uma pessoa que vai fazer isso, para uma empresa que vai fazer isso, que é o gestor do fundo. Entendeu? Sim. E agora falando sobre aquela questão que a gente estava tocando em relação ao risco. Meu conhecimento completamente leigo, fundo imobiliário é menos arriscado que ação, certo? Errado? De maneira geral, sim. É menos arriscado do que ação, tá? É porque tem várias formas da gente medir isso que a gente chama de risco, né? Mas, de uma maneira geral, o fundo imobiliário é menos arriscado porque o preço deles oscila menos, no geral, do que o preço de uma ação. Então, dificilmente, por exemplo, você vai ver um fundo imobiliário subindo 30% num dia. Em ação, isso acontece. Tá? Entendi. Não é, óbvio que não é rotineiro, mas acontece. Agora, o fundo imobiliário, a probabilidade disso acontecer é muito, muito menor, tá? Entendi. Então, Então, renda fixa, mais seguro. Claro que tem rendas fixas bem arriscadas, mas de maneira geral, renda fixa, mais seguro. Fundo imobiliário, um pouquinho mais arriscado. Ação, um pouquinho mais arriscado. Cripto tá lá na ponta, lá no espectro do mais arriscado possível, tá? risco extremo, né? Vamos colocar assim. Aham. E beleza, a gente delineou a base assim do que tem, né? Tem muito mais, obviamente, mas não vamos tentar aprofundar, porque senão perde o intuito de falar com quem está começando, né? Ou está querendo começar a investir. Então, agora que a gente delineou essa base, o que a pessoa que está querendo começar a investir faz? Né? Ela deixa para começar ali na renda fixa, ela começa a tentar jogar ali para um fundo imobiliário, para uma ação. Uhum. Cara, eu falo isso, tenho falado bastante ultimamente, pro pessoal que me pergunta, que entra em contato comigo no Instagram e tudo mais, que se você não tá investindo 10 mil reais por mês e nem tem um patrimônio grande, assim, 2 milhões, foca em fazer o básico bem feito. O que é o básico bem feito que vai funcionar para o longo prazo, que vai te gerar riqueza? Guardar, focar em aumentar sua renda e aí, na hora de investir em renda fixa, fundo imobiliário, ação. Esses três, você já vai matar 90% do que você precisa fazer com o seu dinheiro. Tem gente que fica só nisso, tá? Você nem precisa pensar em outras coisas se você quiser, mas é uma opção também você começar a diversificar mais. Então, começa por renda fixa, sempre começa por renda fixa, tá? Uma coisa que muita gente já ouviu falar aí de reserva de emergência é muito verdade, você tem que fazer. Por quê? Porque aí acontece uma emergência, se o seu dinheiro tiver em ação, tiver em fundo imobiliário e ele tiver caído do momento que você comprou, você vai acabar se ferrando para tirar o dinheiro de lá. Você vai tirar menos do que você colocou. Então, você vai acabar saindo no momento inoportuno do mercado. Você provavelmente vai ficar traumatizado com isso e não vai voltar a investir naquilo. Então, a reserva de emergência é muito bom para te dar segurança, não só financeira, como psicológica também. Então, monta a sua reserva, que aí vai ser de 6 a 12 meses do que você gasta. Se você tem um salário fixo, CLT, de novo,
que é menos arriscado, vamos dizer assim, porque que é mais estável, que eu não acredito muito nisso, mas se você tem esse tipo de salário aí, 6 meses hoje é suficiente, vamos dizer assim, para caso aconteça alguma coisa, você conseguir se realocar, perder o emprego, procurar outro, ou, enfim, algum gasto imprevisto. Mas se você tem uma renda mais incerta, se você ganha por comissão, no mês está muito bem, outro mês está muito mal, é melhor que você aumente essa sua reserva de emergência para uns 12 meses, assim. Então, montou. Então, sei lá, o meu gasto mensal é de R$ 2.000. E aí, a gente está falando de um padrão de vida ok, sem nenhum luxo. Ah, não, eu gasto R$ 2.000 por mês só de restaurante. Porra, se você tá numa emergência, você não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Então, meu gasto para conseguir sobreviver, viver de uma maneira ok, assim, que eu considero boa, sem luxo, mas também sem Passar me fome, né? ferrar, que isso Perrengue. vai afetar o meu psicológico e vai ser pior ainda, sei lá, R$ 3.000 por mês, R$ 4.000 por mês, R$ 2.000 por mês. Multiplica isso por 6 ou 12, tá? Dependendo daí de como é a sua forma de remuneração. Guarda esse dinheiro, bota numa renda fixa padrão, sem risco, que renda aí 100% do CDI, que aí, para quem não conhece, o CDI é uma taxa aí que é muito parecida com a Selic. Então, procura esse investimento no seu banco, deixa esse dinheiro lá. Se o seu banco não tiver um investimento que renda 100% do CDI, se vai render menos do que 99%, procura outro banco que pode ser tão seguro quanto que você vai conseguir esse rendimento. Ou seja, vamos lá, se você não conseguir num bancão, tem banco digital do bancão que te dá esse tipo de investimento. Então você vai ter o mesmo risco, basicamente, só que você vai ter um rendimento melhor, tá? Coloca esse dinheiro lá, montou, aí você começa a diversificar. Começa a ir para fundo imobiliário, começa a ir para ação. Pode ser primeiro para fundo imobiliário, se você tiver pouco para investir, se você investir menos de R$ 300 por mês, assim, foca só em fundo imobiliário. Se você conseguir investir de 500 para cima, você consegue dividir em fundo imobiliário e ação. Acho que esse é um plano prático, assim, que quem pegar hoje aqui pode sair e aplicar de cara. Boa. Dá só uma segurada, Lucas, rapidinho, que tá tocando interfone aqui. Um segundo. Beleza. Boa. Lado bom de morar em casa. Se você quiser, pode fui me lá e cortar, já tá? Que eu peguei falo o pra bagulho caramba. que era, tá ligado? Ah, você já foi lá pegar? Já, pô, já. Caralho. É casa, né? Sobrado, vila. Só sair ali Pode crer. rapidinho. Ah, tu saiu do apartamento, né? Saí. Pode Tô crer. morando aqui agora, perto da PUC aqui, São Paulo. Mas aí, se quiser me cortar, pode me cortar também, tá? Que eu falo às vezes bastante. Não, pode falar, pode falar. Agora eu já sei de onde que eu vou entrar. Calma aí. E na hora de começar a investir em fundo imobiliário e ação, é justamente onde entra o serviço que a Varus faz, né? Essa questão da valuation que a gente começou a fazer lá atrás. Porque eu acho Uhum. que Exato. uma dificuldade nesse momento bom, primeiro,
por onde eu começo, né? Acho que tem que ter uma corretora e tal, você vai por algum lugar. Uhum. Mas onde que eu coloco? E é basicamente isso que vocês oferecem, né? Isso aí. No início, a gente começou ensinando as pessoas a investir. Mas a gente sabe que muita gente não tem tempo para aprender, por conta daquilo que eu falei. As pessoas precisam ganhar mais, se investir nelas mesmas para conseguir ganhar mais. E qualquer tempo que ela não tá investindo para fazer isso, ela está desperdiçando. Então, ao invés de ensinar, ficar focando em ensinar, a gente começou ao invés de ensinar a pescar, dar o peixe também, tá? A gente gosta muito de ensinar a pescar, a gente acredita que as pessoas precisam ter esse nível de conhecimento, um básico de educação financeira, pelo menos, mas a gente sabe que muita gente não tem tempo. Então a gente resolveu unir as duas coisas. Então, agora a gente tem essa parte também aqui na empresa que a gente dá recomendações de investimento para a pessoa. Então, ela não precisa saber nada se ela não quiser. A gente aconselha que ela saiba. Mas se ela não quiser saber, não tem problema. Você vai conseguir assinar uma coisa que a gente chama de carteira recomendada. Que lá vai ter uma lista de tudo que você precisa fazer. Então, você vai colocar, por exemplo, 5% nessa ação aqui, 5% nessa ação aqui, 5% nessa outra aqui, 5% nesse fundo imobiliário, 5% nesse outro, e assim ela monta a carteira dela. Se qualquer coisa acontecer que vá mudar o que a gente recomende, então, Magalu estava super bem, começou a cair, mudou alguma coisa na empresa que fez ela se dar mal, a gente vai tirar ela na hora da carteira e vai botar outra. Então, não se apeguem muito, e a gente não se apega muito também, nessa ideia que quem conhece de investimento já ouviu falar por aí, de buy and hold. O que é buy and hold? É você comprar uma ação e esquecer. Por que você deve fazer? Por que você não deve fazer isso, na verdade? Porque, do mesmo jeito que eu tenho a minha empresa aqui hoje, eu toco ela da melhor maneira possível, meus sócios também, e a gente faz o máximo, dá o máximo pela empresa, eu não posso garantir que daqui a 30 anos, 40 anos, quando eu não estiver mais nela, a pessoa que estiver no meu lugar vai dar esse máximo também. Então, não tem a menor lógica você pensar que você vai comprar uma ação, que na verdade é uma empresa que você está comprando, e que ela vai ser boa para sempre. Então, não caiam nessa de comprar e esquecer, porque vocês vão acabar se dando mal. Então, você precisa estar acompanhando ali o mercado. Você precisa acompanhar o que acontece com as empresas. É a mesma coisa. Imagina se você tivesse comprado e esquecido o Magalu. Você ia ter perdido 90% do seu dinheiro. Então, o que precisa ser feito é você comprar, beleza? A gente é muito dessa escola fundamentalista, que a gente chama, que é estudar a empresa que existe por trás da ação, e não ficar olhando o gráfico lá. Então, você estuda a empresa, você sabe quanto ela vale, usando valuation, e a partir daí, se os fatos mudarem, que vão mudar, você vai reavaliar essa empresa e vai ver se ela ainda é um bom investimento, tá? E aí, com base nisso, você direciona se você precisa mudar ou não. Se precisa investir em outra coisa ou não. E é basicamente isso que a gente faz aqui. A gente fica com uma equipe imensa, analisando várias ações, vários fundos imobiliários, para ver quais são os melhores do momento ali, se vale a pena continuar investindo nos que a gente recomendou ou se vale a pena trocar. Então, aí, o que a pessoa que é leiga precisa fazer? Ela só precisa entrar, ver aquela lista. Se tiver alguma mudança, a gente vai alertar ela, Telegram, sinal de fumaça, tudo que for possível, e-mail e tal. E aí ela muda a carteira dela, acabou. Isso daí não toma mais do que 30 minutos por mês para fazer, tá? Entendi. Então, o que você precisa é encontrar uma casa de análise, por exemplo, a Varos, em que você tenha confiança na análise. E aí é por isso que a gente gosta de mostrar o que a gente faz, por isso que a gente gosta de ensinar as pessoas, para as pessoas verem que a gente sabe o que a gente está falando e passar credibilidade para elas. Porque investimento tem muito disso, você está confiando o seu dinheiro em uma pessoa, já que você não tem tempo para fazer isso. Então você precisa confiar nela. Então, assim, procurem uma casa de análise que vocês confiem, que vocês gostem do trabalho, acompanhem rede social, tira dúvida, pergunta, experimenta também. Você pode assinar lá por um ano, por um mês que seja. Se não gostar, sai. E aí você vai vendo com qual você se encaixa melhor. E aí você vai
começar a investir, a construir o seu patrimônio de forma diversificada e com certeza vai ter retornos muito melhores do que se você tivesse só na poupança, só na renda fixa ou fazendo bet por aí. A questão do valuation, né? Tem aquela questão de ação de, tipo, entrar na baixa, entrar na alta, enfim, sair na alta, essas coisas assim. Então, na valuation, só para eu ver se eu entendi direitinho, né? Na valuation, você pega o preço que está no mercado, sei lá, tá R$ 50 a ação. E aí você faz a análise toda da empresa e aí você vê se vale aqueles R$ 50 e se tem probabilidade daquilo subir num futuro. É mais ou menos isso? Por aí. O que que acontece? A gente tem esse valor aí que é negociado todo dia na Bolsa de Valores, que é igual uma Aham. feira, tá todo mundo lá tentando comprar e tentando vender cada ação por um determinado preço. Quando você fala, quero comprar por R$ 10, outro fala, quero vender por R$ 10, sai negócio e você compra ou vende aquela ação, tá? Então, esse preço que você está vendo na tela ali é sempre da última negociação que foi feita. Então, se você está vendo que está R$ 10,50, a última negociação que foi feita nesse preço. Então, a gente pega esse preço, a gente usa ele como referência. Partindo dessa referência, a gente faz a análise financeira, que é basicamente abrir documento contábil da empresa. Então, é ver quanto que a empresa teve de receita, quanto que ela teve de lucro, projetar isso para o futuro, ver quanto que ela pode conseguir crescer e quanto que ela faturaria no futuro com base nisso, pegar isso que está lá no futuro, trazer para o valor de hoje, para os dias de hoje, tá? Para a gente descobrir quanto que vale hoje e comparar esse valor com esse preço de tela lá que a gente está vendo. Se o valor tiver abaixo do preço de tela, quer dizer que a ação está cara, ou seja, estão pagando muito mais na feira ali do que ela realmente vale, entende? Se o valor está lá em cima e o preço está aqui embaixo, quer dizer que tem grandes chances desse preço que está aqui vir para esse preço aqui, entendeu? E isso E aí, acontece, esse né? potencial acontece. A gente não consegue precisar em quanto tempo isso vai acontecer. Se Sim. vai ser em uma semana, se vai ser em um mês, se vai ser em um ano. Mas a gente analisa aqui algumas coisas também que a gente chama de gatilho, que é o quê? É basicamente o que pode acontecer, o que está no radar ali de notícia ou do operacional da empresa, o que a empresa está fazendo que pode, ou até mesmo do cenário externo, tá? Vamos supor, sei lá, o Brasil vai começar a produzir muita soja porque o clima tá bom e tudo mais. Qual empresa que se beneficia que vai ter uma produção maior por causa disso? Entendeu? Aí, beleza. Isso pode ser um gatilho que muita gente vai ver e que quando essa empresa tiver esse salto, quando essa empresa tiver esse boom de produção aí, o pessoal vai ver que não está fazendo sentido aquele preço que está sendo negociado, ela deveria valer muito mais. E aí o preço Entendi, sobe, entendeu? entendi. Porque não adianta você encontrar um valor, eu fiz a minha conta aqui, encontrei o valor, e ninguém mais viu, tá? Porque aí não vai ter, ninguém vai querer pagar aquilo que eu encontrei. Sim, alguma coisa tá meio off, né? Eventualmente o mercado vai conseguir enxergar aquilo e as pessoas vão também investindo naquilo. E aí A o forma preço mais vai fácil, subindo. a forma mais fácil de isso acontecer é vendo lucro. Então, porra, a empresa, por isso que muita gente fala por aí que os preços eles seguem os lucros das empresas e tal. Isso é meia verdade, mas dá pra gente usar isso como um Com base. referencial, assim. Então, porra, se uma empresa está sendo negociada a R$ 10, vamos dizer assim, a ação dela, né? E ela tem um lucro por ação de R$ 5, ela está muito barata, entendeu? Entendi. Então, quando o pessoal vê isso lá na ponta, que não é o valuation, não, o valuation é mais do que isso, mas quando ela vê aquilo na ponta, isso é meio que um indicador claro de que a empresa está barata aí, quase com certeza o preço vai subir ali. O que vocês viram na C&A no começo desse ano, né? Que eu vi lá que aumentou. Aham, Não sei se tá isso ainda, mas aumentou, tipo, né, no que eu vi, né? Que quase vocês divulgaram. 300%. 266%, sei lá, alguma É, coisa assim. Que é, tipo, um absurdo, né? Deve ter sido uma das ações que mais valorizou no ano, sei lá. é. Na minha cabeça, sei Então, lá. o que aconteceu com C&A? Ela foi uma empresa que se ferrou muito por causa da pandemia e também por causa de um acordo que ela tinha na financeira dela. O que acontece? Essas empresas de varejo, todas elas, ou elas têm, ou elas querem ter uma financeira por trás, para poder dar crédito para as pessoas comprarem na loja dela, tá?
porque diferente de um banco onde o dinheiro que o banco vai ganhar é só com o crédito que ele vai emprestar, a empresa de varejo que faz isso, que tem uma financeira, ela ganha nas duas pontas. Então, ela ganha emprestando o dinheiro que a pessoa vai usar para comprar na loja dela. Então, ela está ganhando duas vezes. Entende? Entendi. Então, a C&A, ela não tinha isso porque ela não tinha uma financeira própria. Era uma parceria com o Bradesco. Então, o Bradesco segurava crédito, dava pouco crédito, porque ele ficava com medo da inadimplência. E a C&A tem uma faixa de público aí de classe média, média baixa. Então, uma pessoa que se endividar tem grandes chances de ter uma inadimplência ali, de dar um calote, alguma coisa, de atrasar um pagamento, pelo menos. Então, o Bradesco ficava segurando os empréstimos por causa disso. E aí, a C&A não conseguia usar esse benefício que as outras varejistas tinham, como, por exemplo, a Renner e a Riachuelo, né, a Guararapes. Então, ela se ferrou por causa disso. E ela se ferrou também porque ela não tinha um canal de vendas no digital bem orquestrado ali, bem executado. Então, quando aconteceu, lá para 2020, 2021, ela começou a se reestruturar ali na parte do digital. A parte do Bradesco ainda ficou pendente ali, do C&A Pay. Depois ela desfez a parceria, mas depois fez de novo, enfim, uma confusãozinha ali. Mas o fato é que a empresa começou a se desvalorizar muito, os investidores não estavam vendo valor nela. Então chegou num ponto que a C&A ela estava valendo menos de R$1 bilhão, se não me engano. Pode parecer muito para muita gente aí, mas na Bolsa de Valores, menos de R$1 bilhão não é nada, é muito pouco. E só de crédito tributário, que a gente fala que é o quê? A empresa pagou imposto, mas aí depois ela teve um prejuízo, ela pode abater esse prejuízo ali de um crédito ou que não foi cobrado direito, ou enfim, ou de algum outro caso ali mais específico. Então, ela tinha, se não me engano, 300, 400 milhões de crédito tributário, ela valia 800 milhões em bolsa, então ela poderia abater, vamos dizer assim, né, aquele valor dos prejuízos que ela teria. E, além disso, ela tinha, se não me engano, 500 milhões em caixa. Então, assim, caixa é dinheiro, dinheiro vivo. Então, ou investido num CDB, assim, que ela consegue resgatar rápido. Então, a empresa estava muito barata, realmente, sabe? Então, ela ajustando o operacional ali, e não só ajustando o operacional, mas ela conseguindo se safar, se ela não quebrasse, basicamente, a ação ia subir, porque ela deveria valer muito mais, entendeu? Entendi. E foi exatamente o que aconteceu aí no ano passado. A gente identificou ela no final de 2022. Ela continuou caindo ali, tá? Até o início de 2023, que foi quando a gente recomendou de fato para os nossos assinantes. Então a gente recomendou ela em janeiro, e aí ela estava, se não me engano, R$2, R$3, um negócio assim. E aí bateu 7 porrada aí. Entendi. É bem interessante esses casos. E acho que é uma curiosidade mais agora, né? A gente caminhando para o final. Por exemplo, a gente falou sobre essa questão de como que a ação se valoriza, né? Tipo, tem pessoas dispostas a fazer aquela negociação, um vender, o outro comprar por aquele valor. E muito da valuation é baseado no lucro. Por que tem, por exemplo, algumas empresas que nunca deram lucro e valem bilhões de dólares, né? Tipo Spotify, eu não sei mais qual, mas eu sei que Spotify é esse. Uber, eu acho que talvez também. Por que isso acontece? Então, é porque no valuation a gente não está interessado no lucro só desse ano, só do ano que vem e daqui a 3 anos. Então, a gente está interessado no lucro que ela vai dar para todo sempre, vamos dizer assim, até enquanto ela existir, tá? Então, a expectativa é que uma hora ela vai dar lucro, tá? Então, o pessoal projeta isso pensando que, sei lá, em 2030 ela vai começar a dar lucro enfim, e depois a margem dela vai melhorar, e aí, trazendo isso para valores de hoje, vale tanto. Entendi. É claro que, em muitos desses casos, isso é bastante irracional. O pessoal está muito mais comprando a ideia lá, o discurso da empresa de que ela vai conseguir dar lucro e de que tudo vai ser uma maravilha no futuro, do que, de fato, que isso vai acontecer e que ela vai dar lucro realmente. Mas uma outra coisa que acontece e que está intrinsecamente ligado à valuation também,
é a expectativa do lucro, que é basicamente isso que a gente falou, mas não necessariamente a empresa dá prejuízo, mas a expectativa é que daqui a muito tempo o lucro dela vai porrar muito. Por exemplo, Entendi. sei lá, Amazon, Google, aí elas começam a ser negociados por valores absurdos, Entendi. entendeu? Entendi. Não, é bem interessante, né? Acho que tem muita coisa para falar sobre isso, mas vamos finalizando por aqui. Esse episódio a gente ainda vai ter, com certeza, vários episódios aí Legal. pela frente. Duas perguntas finais, Lucas. Primeiro, tem alguns livros que você releu recentemente? De finanças? Tanto faz. Tanto faz. Cara, tem um livro que eu reli recentemente, que foi O Poder do Hábito, que eu acho muito bom, que eu acho que você gosta também, Sim. né? Tá aqui, ó. É bem bom esse livro. E acho que é só que eu reli nos últimos meses aí. Eu Foi só esse. pergunto, releu meio que pra tentar ver a importância, sabe? Tipo, a Aham. pessoa leu e aí ela releu, porque eu já falei isso em outro episódio recentemente, mas tá muito na moda, né? Leia 54 livros por ano e não sei o quê. Só que às vezes a pessoa lê por ler e não bota nada em Sim. prática, né? Então eu pergunto mais por isso. E um livro para pessoas que querem começar a entender um pouquinho melhor sobre o mundo financeiro. Qual você recomendaria? Tá. Como a gente falou bastante aqui de psicologia, que eu acho que é o mais importante a pessoa conseguir poupar do que ela saber definir uma boa escolha de investimento, fazer um bom investimento, eu acredito que tem 2 livros, pode ser 2? Pode. Que um deles é o Psicologia Financeira. Eu acho que tem várias histórias bem legais aí, que vão fazer as pessoas refletirem sobre as escolhas delas com dinheiro. E também o clichê máximo, que é o Pai Rico, Pai Pobre, que eu acredito que muita gente ainda não leu, mas que traz alguns ensinamentos básicos que também fazem você criar esse hábito de querer poupar, de querer investir, tá? Então, eu diria esses 2 livros aí. E para quem acha que é muito difícil poupar, é muito difícil começar, cara, o momento que a gente vive hoje é o momento melhor da humanidade para você conseguir conhecimento, conseguir informação e conseguir investir. Para você ter ideia, tem aquela história do Psicologia Financeira, por isso que eu lembrei disso, que foi daquele Ronald Reed, Do sabe? faxineiro? Do faxineiro. Do faxineiro é muito boa. O cara era faxineiro, ele investia um pouquinho todo mês e no final da vida dele achavam que ele era um ferrado, mas no final da vida dele descobriram que ele tinha 8 milhões de dólares. Basicamente, grande parte disso investida, tá? E esse cara, para começar, ele era faxineiro, então ele não ganhava muito, e além disso, ele não começou muito novo também. Eu acho que no livro ele não fala isso, mas esse cara, ele foi para a Segunda Guerra Mundial, ele serviu 5 anos no exército dos Estados Unidos, e aí só depois disso ele começou a ter a vida dele mais assentada ali para começar a investir sendo faxineiro, zelador, Uhum. e alguns outros bicos que parece que ele fazia, né? Mas assim, se você tá achando que tá difícil, o cara foi para a Segunda Guerra Mundial, ficou 5 Pois anos é. servindo no exército e construiu Pois é. 8 milhões de dólares. A gente é muito privilegiado, né? O tempo que a gente Muito, vive, muito. pessoas que ainda não têm ou não têm uma renda alta, vamos dizer assim, vivem muito melhor, tem muitas vezes teto, às vezes até ar-condicionado, por exemplo, né? Tem televisão, geladeira, do que, sei lá, um rei em 1500, 1400, Uhum, que às vezes morria muito porque melhor. pegava qualquer doença ali na rua Pegava e... tétano e morria. Exatamente. E para finalizar, Lucas, o nome do podcast é Seeking Growth, então o que significa buscar crescimento para você? Cara, eu sou uma pessoa que eu nunca fico parado, eu tô sempre buscando conhecimento, qualquer que seja, principalmente na minha área de atuação aqui, né? Mas eu também gosto muito de estudar sobre vários outros temas. Então, para mim, buscar crescimento é você estar sempre em movimento. Então, você não pode parar nunca, porque se você parar, você vai ficar para trás. Então, para mim é isso. Tem aquela frase até, né? Se você não tá crescendo, você tá morrendo, né? Não adianta você tá andando... Se você tá parado num lugar ou andando para trás, você tá morrendo. E onde É é que isso a aí. galera pode te encontrar vários nas redes sociais, acompanhar o trabalho que vocês fazem?
Pode encontrar a gente no Instagram, @varos.br, ou no meu Instagram pessoal também, lucas.varos, tá? Se quiser conhecer mais sobre a empresa, pode entrar direto no site, varos.com.br, e também no YouTube, se jogar lá Varos, vai encontrar. Fechou então, irmão. Muito obrigado Show? pela Valeu. disponibilidade. Obrigado pela participação aí, Um abraço e pelo até o convite. próximo. Valeu. Abraço. Tá curtindo ouvir o Seeking? Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Agora, se você gostou desse episódio, eu te garanto que você também vai gostar desse aqui. Clica. Já clicou? Bora!